Eu abato a safra que eu compro de você antes de eu comprar outra. O celular na época tinha que subir naquela caixa d'água lá em cima, lá para poder falar. E isso eu fiquei por 2 anos trabalhando lá, nos Estados Unidos. Aí eu lembro que o meu marido falou assim, nossa, se eu tivesse vindo por terra, nunca que eu ia comprar essa fazenda. Um vaqueiro laçando um boi no meio do pasto. Aquilo era a gente idolatrava eles, né? Achava o máximo, né? Então eu acho que cria um vínculo muito... O começo não foi fácil, né? Para entender que você tem que transferir as responsabilidades pro teu filho, recém-formado praticamente, né? Houve bastante resistência. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo ao Brasil que Produz, que é essa série itinerante que integra o Agro Resenha Podcast e que tem, obviamente, como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores rurais Brasil afora. E nessa segunda temporada estou aqui novamente com meu amigo Gabriel Martins para gravar o 8º episódio dessa série, hein, Gabriel? Cara, parece mentira. Mas já rodamos, né? Já rodamos, filho. E falta ainda uma pernada. Falta uma pernada bruta que vocês vão saber. Episódio vocês vão saber. Muito bem. E estamos aqui diretamente de Barra do Bugres, na Fazenda Santo Hernani, para conversar com o Renan e a dona Edneia Antonelli. Muito obrigado por nos receber aqui tão bem na Fazenda e sejam super bem-vindos ao Brasil que Produz. Vamos começar com a dona Edneia, né? Verdade. Estamos aqui. Muito obrigado, viu, dona Edneia? Nós que agradecemos a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos à aí. nossa casa. Muito bom. E aí, Renan, como é que tá? É uma honra ter vocês aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história aí. Isso aí, cara. E vai ter história, hein, filho? Vai ter. E a gente foi bem recebido, hein? Só pra... Vamos contar, né? Conta. Acho que é importante. A gente tá gravando aqui depois do almoço, velho. Comemos um peixinho pescado pela dona Edneia. É isso aí, verdade. Aí, ó. Aqui belo é raiz. Pacu e tal, né? Pra ver trechinha. Hã? E quem é que nos ajuda a estar aqui? É isso aí, então vamos lá, né? Essa segunda temporada, ela está acontecendo em parceria com a Silveira Consultoria, que há mais de 40 anos aí transforma resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, sempre com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. Ela apoia produtores a elevar a performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. Quem também está com a gente nessa segunda temporada é a Estância Bahia, que oferece mais de 30 anos de expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores a oportunidades de negócio com qualidade e confiança. Como você bem sabe, confiança é um negócio muito importante aqui na pecuária. Com uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona cria, recria e engorda no mercado. E também está conosco nessa segunda temporada a Imbra, tecnologia para nutrição saudável. Também está com a gente. Seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar os padrões produtivos em diversas espécies, com soluções que promovem eficiência e bem-estar animal, contribuindo para resultados consistentes em toda a cadeia de produção animal. Então temos aí 3 grandes parceiros, né? E para começar, eu acho essa resenha aqui, acho que nada mais justo do que a gente começar pela história, né? A gente rodou hoje de manhã aqui a fazenda, entendemos um pouco de como que surgiu, mas seria muito importante trazer a história lá desde o início. E eu acho que dona Edneia podia começar para contar essa história pra gente, né? A gente começou aí no ano de 2000, vindo aqui pro Mato Grosso. Meu esposo sempre teve vontade de ter uma fazenda. Nós não éramos dessa área, nós trabalhamos com supermercado e ele tinha muita vontade de ter uma fazenda. E surgiu uma oportunidade de venda de 2 de nossas unidades, uma que era nossa e mais o meu cunhado Vanderlei, e a outra que é do João, que é irmão também. E venderam essas 2 unidades e resolveram partir para o Mato Grosso para procurar uma fazenda. E chegamos aqui até a Barra do Bugres, no ano de 2000. E como que chegou assim?
como é que vocês vieram para... Alguém falou? Foi através de corretores. Tinham certo. corretores lá da nossa cidade, eles foram ver outras fazendas e a última que eles vieram ver, que gostaram muito. Chegaram aqui de avião e gostaram da fazenda. A fazenda já estava à venda há muito tempo, ela estava até bem abandonada, bem degradada. E eles gostaram da terra, do pessoal aqui e resolveram, vamos adquirir. Venderam lá, no caso, duas unidades de supermercado. Uma na cidade de Mojimirim e a outra na cidade de Indaiatuba. Plantava couve na pingadeira da janela. Não tinha nem... Não fazia a mínima ideia do que era gerenciar uma fazenda. Que é o empreendedor, cara, né? É uma loucura. Esse é um negócio interessante. A gente tava vindo pra cá, né? E eu vim com o Maurício no carro, né? E aí ele tá falando assim, eu acho que vocês foram a segunda consultoria, né? Que começou aqui e tal com eles. Isso. E ele falou assim, eu vim aqui, cara, esse trechinho aqui nós demorava 2 horas, né? Hoje que nós demoramos no máximo, acho que 1 hora, né? Saindo de Barra da Búzios pra cá. Como que foi o início? Porque assim, beleza, a gente quer comprar uma fazenda, a gente quer fazer isso, mas eu imagino que ali no início teve uma série de dificuldades ali, Muitas dificuldades, né? Porque, como eu te falei, a gente não entendia nada de fazenda, achava que era chegar e colocar o boi no pasto, tudo certo. Na hora que tiver gordo, vende. O boi vai saber o que fazer. Exato, foi bem assim. Só que daí, a hora que a gente começou, você viu que não era nada disso, né? Era uma empresa que você tem que administrar tudo, um RH, um departamento pessoal, N problemas de desmatamento, de pastagem, funcionários. E aí a gente assumiu do nada e foi só aprendendo, né? Aprendendo com o pessoal daqui, aprendendo a mexer no curral, a mexer com gado, a trabalhar junto, que não tinha mesmo a mínima ideia do que era trabalhar com gado, né? E aí a gente saía, andava com os peões por aí, andava o dia todo pela fazenda e fazia o trabalho de curral também, né, operacional. E qual que foi a principal, assim, mudança que teve na vida de vocês nesse processo, assim? Acho que a mudança foi muito grande no sentido de que a gente ficava 15 dias aqui, no Mato Grosso, deixei os meninos lá, tinha 3 meninos, o mais novo tinha 12 anos, o outro 15, e deixava eles lá 15 dias e eu vinha pra cá, eu e meu marido vinha pra cá. O João vinha menos, bem menos, mas nós todos os meses a gente estava aqui. 15 dias por mês nós ficávamos aqui. Uhum. Na época a comunicação era muito ruim, tinha o telefone fixo que nem sempre funcionava. O celular na época tinha que subir naquela caixa d'água lá em cima, lá para poder falar. Então a comunicação com eles também era difícil, né? Mas a vontade de fazer dar certo era grande, né? Muito maior. Então... E a gente não achava ruim de ficar sozinho também, não, molecada lá, velho. Vai achar ruim. Pré-adolescente, adolescente, para eles era uma festa ficar sozinho, né? Sim. E tem um negócio legal que vocês falaram, né? Que quando chegou aqui, quando vocês vieram comprar, vieram de avião e tal, né? Daí, aí na primeira pregada que deu de carro, como é que foi? Recebemos a fazenda no dia 1º de maio, a gente veio aqui receber. Acho que no dia 10, nós fomos para a cidade com o antigo administrador, ele e a esposa, e nós fomos numa Toyota Bandeirante. Nesse calor bem pior do que está hoje. Daqui até Barra do Búzios, naquela época, acho que umas 2h30. Meu Deus. De estrada de chão, muita poeira. Ar-condicionado ligado? Ar-condicionado. Os 4 vidros abertos natural. Aí eu lembro que o meu marido falou assim, nossa, se eu tivesse vindo por terra, nunca que eu ia comprar essa fazenda. Essa aí foi... Só que ela é tão gostosa era na época quanto ela está hoje, né? Só que você andava numa estrada ruim, só que chegava aqui, era uma coisa de chegar no deserto e chega no oásis, né? E tu, Renan, como é que foi, como que tu chegou aqui? Tipo, como que tu entrou, né? Como é que tu... Desde menino
a gente não trabalhava com pecuária lá, mas meu pai sempre teve algumas cabecinhas de gado, num pastinho arrendado, e a gente sempre montou a cavalo, sempre foi ligado mais ao campo, né? E aí eu comecei a fazer veterinária logo meio que junto quando adquiriu a fazenda, né? Então já tinha vontade de trabalhar. E as férias deles eram aqui na fazenda, né? E aí todas as férias... Janeiro e julho era pra cá. Todas as férias passava o mês todo aqui na fazenda e foi pegando cada vez mais amor e fui trabalhar na área. E aí me formei em veterinária, ia vir pra cá e acabei não vindo pra cá. Fui trabalhar pra fora. Queria vir pra cá, estudei a faculdade toda pensando que ia vir pra cá. Na hora de eu vir pra cá, fui meio que bem intencionado, fui forçado a não vir, né? Mas hoje eu agradeço muito por isso. E acabei tomando outros rumos aí. Por 11 anos eu trabalhei fora. Mas conta um pouco disso então, porque deve ter tido uma experiência importante lá depois. Isso foi muito importante, né, essa experiência lá fora. Conta pra nós um pouco disso. Como é que foi? Bom, aí quando eu resolvi que eu não ia vir para cá, comecei a procurar alguns lugares, consegui um estágio nos Estados Unidos, numa central de reprodução. Olha lá. Que foi sempre o que eu quis trabalhar, com reprodução, com IATF, sempre acompanhando aqui na fazenda. Todo o início de trabalho que estava começando a IATF no Brasil ainda, começando a pegar forma, né? E aí eu consegui esse estágio nessa área e fui embora. Inicialmente era um estágio de 3, 4 meses aí. Passaram-se 2 meses trabalhando lá, o pessoal de lá convidou a ficar por lá, trabalhar na central. E isso eu fiquei por 2 anos trabalhando lá, nos Estados Unidos, nessa central, e foi um aprendizado gigantesco, dificuldade muito grande com a língua, mesmo tendo feito muita aula de inglês, quando você cai na realidade lá... É outra pegada. É outra... Então, passaram-se 2 anos e a minha esposa aqui, já namorava, a mesma esposa minha, e tudo certo para ela ir para lá também. Ela é veterinária também, trabalha com equinos, e aí a gente teve um problema de saúde na família aí, ela falou, não, eu não vou mais. Eu falei, bom, agora eu tenho que voltar, né? Vou procurar algum trabalho aí. Passou-se algum tempo, falei para ela, eu consegui um trabalho aí no Brasil. Ela, que bom, aonde é? Eu falei, lá em Rondônia. Aí ela, muito corajosa, que legal. Muito corajosa que falou, não, eu vou com você, pelo menos a gente tá dentro do Brasil, se precisar voltar para casa tá perto. E aí eu vim embora, juntei as malas que tinha aqui e fui para Rondônia daí direto. Fiquei mais 2 anos lá em Rondônia, também morando dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade. Também outra experiência gigantesca, já mais uma realidade Brasil. Numa fazenda. Trabalhava com reprodução lá também? Com reprodução também. Só que daí mais não só as técnicas de reprodução em si, porque na central eu fazia a reprodução em si mesmo, não fazia uma gestão de pessoas, nada mais. E já trabalho mais técnico. Mais técnico. E já na fazenda não, eu já era responsável por todo o gado de reprodução da fazenda. E aí já envolvia todo o pessoal, a parte nutricional, a parte de manejo de pastagem. Então, para mim também foi outro aprendizado gigantesco. Tinha um gerente muito bom nessa propriedade também, que me ensinou muito, principalmente a parte de gestão de pessoas. E aí passei mais 2 anos lá. E após esses 2 anos eu tive uma oportunidade de trabalhar com reprodução numa fazenda, uma cidade vizinha da nossa, 15 quilômetros, que é Mugimirim. É daí em São Paulo. Daí em São Paulo. Aí uma empresa muito renomada, crescendo também, que trabalhava especificamente com a parte de embriões, com a parte de FIV. E eu falei, eu vou embora agora, vou para perto de casa, né? Minha Vocês esposa são também. de? Itapira. Isso. E aí foi para Mogi. E aí vim para Mogi, trabalhei mais uma época ali com essa empresa fazendo transferência de embriões, aspirando, rodando o Brasil todo também, num golzinho 1000 e saindo 4 horas da manhã, chegando 10 horas da noite. Mas foi também outra experiência já totalmente diferente, conhecendo várias realidades, aí já atendendo também desde corte e leite também, que eu não tinha tanto contato assim. Então assim, foi outra bagagem grande. E aí quando que caiu aqui?
E ainda teve mais 2 ainda. Teve mais 2 ainda, vai. Não, Então segue. pelas contas tá com 6 eu não anos tava ainda. fazendo as Eu contas. tava fazendo as contas. Tava né? fazendo Eu as tava contas. 2 lá, 2, 4 anos. Ele foi com 11 fora. Então Então segue. tem mais. Vamos lá. Aí, após essa empresa que eu trabalhava com reprodução, surgiu uma oportunidade de a gente abrir um restaurante, cara, uma choperia, Olha. uma ideia do meu pai, junto com o meu Totalmente irmão. fora do que a gente fazia, né? Surgiu uma oportunidade de um lugar muito bonito lá na região nossa e eles tiveram a visão e vai dar certo, vamos fazer. E eu no início não quis, fiquei um pouco com medo e aí tudo pensando, falei, bom, vamos tentar, né? Se quem não arrisca não petisca, né? Eu tenho que tentar. Aí ficamos mais 2 anos, saí um pouco fora, ainda vim aqui para a fazenda, mas bem pouco, né? Pouco menos. Que o restaurante também demandava muito trabalho. Fiquei 2 anos lá e aí falei, não, meu mundo é lá no curral, é lá na fazenda, eu vou voltar. E aí a gente acabou fechando o restaurante, na verdade. E nesse meio termo apareceu uma oportunidade de eu ir para a Austrália, cara, trabalhar com reprodução também. Nossa senhora, aí foi lá. Na verdade outro eu comecei a buscar alguns lugares para ir trabalhar, algumas empresas, e surgiu essa empresa entrei no site só para dar uma pesquisada, era um brasileiro o responsável, mandei um e-mail para ele estava vindo pro Brasil no outro mês, assim, tudo muito rápido, já encontrei ele, já deu certo e fui embora para a Austrália também. Aí minha esposa já foi comigo. Fizemos as malas e fomos para. Daí é mais suave, né? Foi. Aí é mais... E lá você ficou quanto tempo? 3 anos? Não, lá 6 meses só, 6 meses. na Austrália. Isso. A gente foi para ficar mesmo de vez. Ficamos um pouco lá, país maravilhoso, não tem o que reclamar, mas não adaptamos tanto. E junto surgiu a oportunidade de vir para cá. Eles já estavam ficando, né? O Fernando, meu pai, já estava ficando um pouco cansado também de vir. E falei, bom, agora acho que tá na hora. E que ano que foi? 2015. 2015. Isso, Quer dizer, janeiro de 2015. De 2000 a 2015 foram 15 anos que nós com a gestão sua com o seu marido, né? Exatamente. E aí na entrada do Renan, como é que foi esse processo assim? O começo não foi fácil, né? Para entender que você tem que transferir as responsabilidades pro teu filho, recém-formado praticamente, né? Houve bastante resistência. Tanto tua quanto do teu esposo? Mais do meu esposo. Mais do teu esposo. Que eu continuei com ele, vindo para cá com ele, como vem até hoje. Mas é difícil nessa transição, né? Mas devagarinho ele foi mostrando o trabalho dele, mostrando que ele sabia, porque vem com uma ideia de faculdade, né? E que às vezes os mais velhos não entendem o operacional da fazenda, né? Mas devagarinho ele foi conquistando o espaço dele e aí vai passando o tempo, você vai passando cada vez mais responsabilidades para ele, né? E ele também aprendendo junto, né? Porque sempre tem muito a aprender, né? Com os mais velhos. Porém, existem coisas novas vindo que tem que ser introduzidas, né? Mas acho que esses anos aí foi um amadurecimento, né? Porque no início da faculdade, ali no final, a gente acha que sabe tudo, né? Sai com o teórico, né? E Queria hoje, dar uns faculdade, né? E hoje faz já 11 anos que tu tá aqui. Isso. E hoje tu acabou aprendendo comigo como abrir a porteira pela dobradiça. Mais ou menos, Tá não aí, terminou ó. o processo, né? Depois eu vou te mostrar outras coisas que eu sei. Diz o ditado, morre aprendendo, né? Aí, ó, viu? Exatamente. E, cara, dentro pegando lá do ano 2000, né? E quando chegou a fazenda, a fazenda estava até relativamente abandonada, já há muito tempo já à venda, né? 15 anos depois veio a sua entrada. Mas nesses 15 anos antes, dona Edneia, quais foram as mudanças mais importantes que vocês implementaram aqui na propriedade? Assim? Olha, a gente começou aqui, acho que quando a gente pisou aqui, a primeira coisa que a gente viu, até o João, meu cunhado, o Fernando também, foram as casas dos funcionários. As casas são essas mesmas de hoje, porém todas reformadas, né? Mas elas estavam muito precárias. Elas eram todas daquela telha brasilite, né? Chovia mais dentro do que fora. Nossa.
Então, acho que a primeira coisa o que nós vamos fazer? Primeira coisa que vamos reformar a casa dos funcionários. Porque se eles não estiverem morando bem, é difícil trabalhar bem, né? E a gente já tinha aqui uma turminha que, quando a gente comprou a fazenda, eles continuaram com a gente. E aí a gente foi reformando as casas, começou por aí. Pela reforma das casas dos funcionários. E tem funcionários aí que tá com a gente até hoje. A gente deu carona pro Edson, né? Isso, o Edson. O Edson tá há 20 Tá 20 anos Tá. aqui. Vocês estão aqui há 26. Tem filhos, os 2 filhos dele já trabalham com a gente. E tu vê que eu tava olhando agora, tu vê que a gente não presta atenção em algumas coisas, né? Ela falou que as telhas eram Brasilite. E além disso ainda, quando não é essa telha aí, ó, que é a telha de barro, aquilo pega um calor. Na chuva caía água dentro. E no calor cozinha todos lá dentro, porque não absorve o calor, né? Exatamente. E aí olha o cuidado que né, assim. Aí como que você trabalha o dia todo e descansa num lugar desse, Não tem como né? descansar, Não né? tem como, Não porque tem aqui é como muito descansar. quente, né? E o trabalho de fazenda não é um trabalho fácil. Não é fácil. Né? É um trabalho, né? Que exige, né? Que exige fisicamente. E aí, e se tu não tá bem fisicamente, acaba com o teu mental. E aí? Não como tem é que vai você ser? produzir, né? Exatamente. E você, desde o início, vocês trabalham mais com genética. Como é que se posiciona hoje a fazenda? Assim, o sistema de produção, como é que é? Hoje a fazenda trabalha com genética, tanto da raça Nelore quanto da raça Tabapuã. E a gente também tem uma grande parte do rebanho que é um rebanho de cria. Então, é exclusivamente voltado para cria. Todos os bezerros são vendidos a desmama. E o rebanho seleção voltado a produzir genética, mais especificamente reprodutores, né? Certo. E aí, tu tá no Z, né? É 22. 22 anos? Isso, vai nascer a Y agora, acho. Vai, a gente... Vocês têm 22 anos já de genética? 24 anos. 24. Nós começamos em 2002 com o programa de melhoramento genético. E começou aqui em 2000? Em 2000. Tá, então como é que foi esse momento de virada aí de, cara, vamos trabalhar com genética? Não, quando tu entrou, não. Na verdade, quando a gente comprou a fazenda, a gente comprou ela de porteira fechada. Ela já tinha um rebanho PO. Registrado. Tabapuã e Nelore. Então nós continuamos com esse gado e mais o gado comercial. E daí em 2002 que nós entramos nesse programa de melhoramento genético, que era de um amigo nosso lá que visitava sempre a gente, veterinário, consultor, e foi ele que introduziu a gente dentro desse programa. Mas assim, foi uma luta suas, né? Do que era um gado registrado, do que era um registro, as histórias que eles contam dos registros que estavam guardados aqui, tudo em caixa, empoeirada, né? Ela vai contar melhor. Não tinha nem ideia do que era um gado registrado, o que é um gado registrado, né? Então, quando eles entregaram a fazenda aqui pra gente, o ex-proprietário me entregou um disquete, veio no meu laptop e instalou o programa. Ele falou assim, aqui você vai lançando essas inseminações, os nascimentos. É assim, é simples assim. Olha só, que barbada. Tranquilinho. Aí os papéis que vinham eram todos os papéis, os registros. Estava tudo guardado lá, embaixo daquela caixa d'água era um escritório. E o antigo administrador, do jeito que ele recebia, ele nem abria os envelopes. Eles eram só colocar tudo em caixas e ficava ali. E a gente também não sabia o que significava aquilo. Um dia, fazendo a faxina aqui, logo a gente recebeu a fazenda, o meu esposo me pegou e falou assim, com essa papelada aqui, joga tudo fora. Vamos tocar fogo nisso aqui. Exatamente, foi bem assim. Botou um monte lá e mandou pôr fogo. Vixe! Nossa! Eu achei que só tinha falado. Não. A sorte é que deu uma chuva, né? Não queimou tudo. Nossa! Aí todos os registros. Um técnico que veio aqui da DCZ, ele falou, não, esses papéis você tem que guardar, porque se for vender o gado, você precisa desse certificado, esse certificado é cobrado, se for retirar outro, você tem que pagar novamente. Aí ele falou, vamos ver o que você tem de gado no físico e vamos achar todos esses papéis que estão aqui no meio
esse monte. Esse monte quase queimado. Nós passamos acho que 2 noites, eu e esse técnico sentado naquela sala que vocês entraram ali, separando todos em ordem alfabética, né? Em ordem numérica, os papéis, para depois conferir com o gado. Alguns pela metade, outros inteiros, outros nem tanto, outros molhados. Cheirinho de defumado. Os registrinhos defumados. Exato. E a partir daí, aí fui organizando, aí fui fazer o curso da BCZ para ver como que era, que eu tinha que fazer essa comunicação, né? Desde uma inseminação, que na época era tudo com touro ainda, e a inseminação era aquela que se ficava observando o cio, né? Aí os vaqueiros tinham que ficar em cima do cavalo lá, até dormir em cima. Entrava uma vaca no cio, 2. Aí tinha que coisar e aí levar inseminava 1, 2. Aí você tem que comunicar para a BCZ quando nasce novamente. E fazer o entouramento das vacas. E também comunicar tudo, né? Porque tudo tinha multa, você tem um prazo para fazer. Até que veio a IATF. E aí ajudou bastante, né? Porque daí você não precisava mais observar cio, os vaqueiros ficavam mais livres e a inseminação era feita mais no lote todo, né? Uhum. Aí já tinha o registro, já sabia qual. Aí já sabia qual que tinha colocado. E já em 2002 vocês viram a necessidade, né, de entrar para o programa, conhecer o programa, né? Isso, para realmente trabalhar o gado e melhorar, né? Uhum. Como é esse que a gente vem fazendo até hoje, que você vem fazendo a seleção, né? Sim. E uma pergunta assim, ó. Como que é a experiência prévia? Porque assim, vocês são do ramo de supermercado. Se tem um negócio que deve ser complexo para né? Deve ser supermercado. Por quê? Poxa, é uma série de produtos, né? Você tem que controlar a validade, blá, blá, blá. Como que é essa experiência de vocês lá ajudaram aqui? Porque, né, alguma coisa certamente veio da maneira como vocês tocavam o negócio lá no mercado, no supermercado. Né? Sim, a experiência, assim, com funcionários a gente já tinha bastante experiência, né? Vixe, só que não é pouca mercado gente, não é que atende o público direto, né, cara? É um negócio. Senhora. Agora acho que do restante a gente aprendeu aqui mesmo, que acho que nada a ver assim muito com o supermercado. Eu vejo dessa forma, coisas são completamente distintas, né? A não ser a parte do relacionamento humano aí, de RH, o restante é totalmente diferente, a administração, né? Porque lá você tem uma equipe que faz compras, outra que faz preço, outra que trabalha direto com o público, outra que produz. E aqui não, né? E vocês continuam tendo essas duas realidades? Sim. Sim. Cara, sabe o que é? Quando eu cheguei aqui que eu te vi, né, o Renan eu já conhecia lá do Boi que Deixa Dinheiro, tinha visto ele lá, tal, não tinha falado com ele ainda, mas tinha visto ele lá. Aí, quando eu cheguei, o Maurício falou que era, né, a Edneia e o Renan, que era mãe e filho. Quando eu te vi, eu pensei, né, olha, ela, né? Ela é do meio. Nasceu... Nasceu no curral. Nasceu no curral. Eu não queria ser indelicado, mas né? Mas é verdade. Nasceu no curral. Eu sempre gostei muito, assim. Pois como é que tu... Porque tu... Tipo, essa skin que nós estamos vendo aqui não vai pro mercado lá. Não. Um pouquinho diferente, mas vai. Pois é. Porque tu tá de botina aqui e tal, e entende, né? Assim, ela rodou a fazenda com a gente e tal, e sabe o que tá fazendo, né? Sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando. E aí sai daqui, aí fica 15 dias, tu fica 15 dias aqui. Do supermercado. Tu fica aqui 15 dias, 2 semanas, 1 semana por mês. 1 semana e meia, mais ou menos. Aí vai lá pra São Paulo. Entra no financeiro. E aí a Edneia, financeiro de supermercado. Exato. É isso aí. Louca pra voltar pra cá. Nossa, não vejo a hora. Aí eu sabia. Porque, cara, depois, né, o pessoal deve estar vendo já aí as imagens que a gente fez. É uma delícia estar aqui. É uma delícia, é uma delícia mesmo. E não difícil. É sacanagem. O peixe que a gente comeu hoje foi pescado por ti, né? Inclusive explicou a técnica lá, pescar com a frutinha e tal, né? Exato. Então, assim, é muito diferente de estar lá, aqui, muito diferente. São 2 ambientes completamente diferentes.
E aí tu tem que trocar a chave. Tem, Pum. vira a chavinha, volta pra cá, Aí tu recarrega vem as aqui, baterias daqui pra voltar tu pra vem lá. aqui, cansa o físico, mas Então, a o cabeça teu é mental outra fica coisa. zero. Aí tu volta pra lá, Exatamente. cansa o mental e o teu físico Volta dá pra uma... cá. Aí... Sabe quem é que falou isso aí? Mais ou menos isso. O seu Leopoldo falou Foi mesmo, exatamente. foi O seu mesmo. Leopoldo, É. conhece É o Leopoldo? O Leopoldo? É da rede hoteleira, né? É o mesmo caso. Ele disse que ele vai pra fazenda, daí ele descansa a cabeça e dá uma cansada no corpo. Aí ele vai pros Isso, hotéis. É bem assim. Aí o pessoal pergunta muito de lá de São Paulo, amigas, mas o que vai fazer no Mato Grosso, né? Porque o pessoal tem uma ideia assim, que você vem pro Mato Grosso, vem pro meio do mato. Sim. Eles não têm ideia de que você tem tudo aqui também, não tão perto, como você tá perto de uma capital. Porém, você tem de tudo também. E você chega aqui na fazenda, você vive super bem. Com certeza. Nossa, mas então por que você não mora na fazenda? Não, eu também não quero morar na fazenda. Eu quero ficar 15 dias aqui, 15 lá. Até Gosto pra desse- tu sim, vir. aproveitar desses dois mundos, né? Com certeza. Porque tu mundos. leva muita experiência daqui pra lá e traz de lá e pra cá. traz muita coisa de lá pra cá. Uhum. E aí esse mix aí é que deve É. fazer o negócio ficar interessante, né? Sim. Exato. E aí eu queria também já, dentro desse de ter vindo pra cá e tal, do início lá, de 2000 2000. 2000 até hoje. Aí a pergunta pra ti vai ser de 2000, pra ti vai ser de 2015, né? Mas vão ter talvez respostas diferentes. Pra ti, assim, Edneia, quais foram os principais desafios que tu teve na atividade, né? Assim, aqui na atividade. O principal, se tem uma coisa que te marcou, mas assim, quais foram os principais desafios que vocês tiveram aqui? Acho que um dos principais desafios assim, é você trabalhar para que a fazenda é nossa, mas tem a sociedade, então você quer trabalhar para fazer o seu caixa, para ele fechar certinho. E como era eu com o meu esposo que tocávamos mais, então a gente não tinha no começo, não tínhamos funcionários de escritório que nos ajudassem com toda a documentação, era tudo eu que fazia, desde a parte pessoal, de salários de funcionários. Apesar de a gente mandar tanto para São Paulo, o pessoal que fazia pra gente lá, mas tinha que colher todas as informações aqui. Então a dificuldade maior que eu acho que a gente teve aqui assim foi essa questão, acho que ambiental pesou bastante, né? Abertura de pastagens pesava vocês tinham bastante. metade do que vocês têm hoje aberto, né? Aberto. Vocês tiveram que dobrar, no caso, né? Tivemos que Tamanho. dobrar. E mais essa questão, acho que de funcionários, né? De você manter a equipe trabalhando, motivada, né? Porque lá em São Paulo a gente tem um RH que dá suporte para os Sim. funcionários. E aqui não. Então aqui éramos nós. É muito próximo, né? Assim, Ele então fica era aqui, a mora gente, aqui dentro, Exato. né? a gente com o funcionário ali, né? Então você não quer magoar ninguém, você quer manter a equipe unida. E hoje até melhor um pouco, mas antigamente é muita discussão entre funcionários, né? E a gente queria manter, eu preciso daquele, eu preciso desse. Precisa dos Então dois, você né? que Eles ficava não pode fazendo, brigar. você que ficava fazendo aquele meio de campo ali com o funcionário, né? Isso é um pouco desgastante, né? E você não quer perder ninguém, porque os dois lados são importantes. No mercado você tem mais camadas, né? Que Exato. de certa maneira E, assim, protege exatamente. vocês. E para você trazer um funcionário para a fazenda, porque um supermercado você tá na cidade, tá fácil. Sai um, Abre entra vaga Bateu outro, o lá. ponto, entra outro. ele sai dali. Agora para a fazenda Não você tá tem que mais- trazer a família, Isso. né? Você tem que trazer a família para cá. Aí é um desafio, né? É um desafio enorme e a família toda tem que aceitar morar numa fazenda, estar longe da cidade, ir uma vez por mês para a cidade. Que hoje é fácil ir, só que era Era muito muito difícil. No começo eles tinha que ir de caminhão para a cidade fazer compra. E Então, lonavam iam- um caminhão.
para todo mundo ir. Isso, época de chuva. E a gente tava falando, né, questão de escola, né? Nós tava vindo lá, eu tava perguntando, o ônibus passa aqui e tal, e você estava explicando. Porque pai quer que o filho vá para a escola. Sim, exatamente. Sim, né? Precisa ir, né? Sim, é o que a gente precisa, né? E aí é um desafio também, né? É um desafio muito grande. Muito grande. Fazer as crianças estudarem aqui, né? Ter a professora tinha aqui. até uma escola, uma época aqui dentro, né? Tinha. Era aqui dentro. Tinha escola aqui. E pra ti, Renan, quais foram os maiores desafios, assim, de 2015 pra cá, que foi quando tu realmente entrou, né? Antes tu vinha pra brincar. Sim, vinha pra brincar. Aí depois tu chegou aqui e aí, tipo, tá, Aspira. Agora nós estávamos falando hoje lá sobre... Agora o BO é teu. E aí? Né? E quais foram os maiores desafios, assim, que tu teve do teu início lá até eu hoje? acho que bem o início mesmo foi essa transição das duas mentalidades, né? Da gente encaixar e a gente conseguir entender esse equilíbrio da visão que eles tinham, que eles iniciaram, que é o meu pai, o Fernando, o João e o Vanderlei e a Edneia, com um pouco de inovação que a gente sempre tem aquela vontade de colocar, né? Então foi conseguir casar um pouco, mas eu acho que pouco a pouco não foi tão árduo igual eu achei que seria. E eu acho que a pessoal é ficar longe de casa. A gente adora ficar aqui, é uma delícia, igual você falou, tá aqui dentro, mas queira não queira, a gente tá longe de casa, né? Então, seja da esposa, seja dos amigos, seja de algum hobby que você faz. Então, pessoal, esse é uma dificuldade. E tecnicamente? E no trabalho, sim, o desafio é o resultado final mesmo. Vamos falar hoje, já 2026. Graças a Deus eles me dão uma autonomia muito grande de trabalhar e fazer o que eu acho que deve fazer ou não, junto com a Edneia, lógico, sempre perguntando e aproveitando da expertise deles e da experiência, lógico, mas ele falou, se você acha que tem que comprar tal coisa, você acha que precisa, então mas no final do mês tem que estar azulzinho lá o número. Então assim, esse resultado final eu acho que é a bagagem mais pesada de carregar sozinho, assim, de ter que entregar aquele número positivo, sabe, no final. Por outro lado também, né, Renan, acho que porque assim, vamos ser bem claro, você hoje é o gestor, na empresa você seria o CEO, do negócio, né? O legal é que você tem também um respaldo do conselho. Do conselho administrativo. Né? Exatamente. Então assim, por mais que, né, a responsabilidade seja sua, também de alguma maneira você consegue dividir isso, né, cara? O peso não recai totalmente sobre totalmente, você, né? Com certeza. Tem um respaldo por trás e a gente se reúne cada 30, às vezes não dá todo mês, cada 45 dias, mas tá sempre se reunindo os 3 sócios comigo, a gente trocando ideia. Então assim, a visão que eles têm de negócio, a visão macro da coisa e a experiência, nossa, me traz muita segurança e me ajuda a enxergar algumas coisas e às vezes a ter coragem de fazer algumas coisas, né? Porque a gente é muito pé no chão, né? É número no número, mas tem que ter uma pitadinha de coragem, às vezes ali que foi como eles conseguiram tudo, foi como eles construíram tudo, né? Empreender isso, né? Empreender, essa ousadia o cara tem que... E a minha dúvida, assim, é... Tu entrou em 2015, mas não foi assim, tá, o Renan chegou... Deixa eu fazer. Tchau. Não foi, né? Não. Quanto tempo faz que tu realmente tá assim... porque eu percebo que eles conseguiram chegar num ponto de que tu é o Renan da Santo Hernani, né? Lá quando a gente conversou com o pessoal da Silveira, não, vamos gravar lá com o Renan da Santo Hernani. Aí, lá o Renan da Santo Hernani. Sabe, hoje já tá meio que... Sim, a imagem da fazenda é o Renan. E, claro, isso não é um problema pra tua mãe, pro teu pai, tá? É um orgulho. É orgulho, exatamente. E quando que tu sentiu assim que, pô, cara, agora eu sou... Sou só eu. É eu. Quanto tempo faz mais ou menos isso?
Tu tem mais ou menos Que os ideia? outros acham, né? Mas eu acho que Ele acha que nunca o mérito ainda Não. é, lógico, cresce ano a ano, mas o mérito ainda é pequeno comparado ao deles, né? O que eles fizeram não tem nem... Uhum. Mas eu acho que de 2015, meu pai foi tirando um pouco o pé de vir pra cá, vindo menos vezes, e eu acho que foi gradual nesses últimos 15 anos aí, cara. Então eu acho que de uns, sei lá, de uns 7, 8 anos pra cá, né? Já. Acho que antes ainda, hein? Até mais. Ah, sim. Uns, Faz 11 que tu faz tá aqui. 11, tipo, eu acho que por aí. Ali Teve um ano acho depois que de tu já ano, tava... um ano e É que meio, foi- 2 anos, ele já tava foi bem rápido assim, né? Foi. Tu Ele sabe já por tava bem rápido, mas essa- sabe por que eu queria pegar isso aí? Porque eu não vou dizer aqui que eu sou agora né? Mas eu tinha convicção que não era muito tempo. Que não era muito tempo depois que tu entrou que tu já meio que... E tu sabe por quê? Por causa da experiência que tu eu teve ia falar antes, cara. exatamente isso. Exatamente. Sabe? Isso Exatamente eu isso aí. vejo muito as pessoas falar assim, que como é bom, porque a minha mãe teve loja e tal, e cara, tu começar a trabalhar com os teus pais é Não é bom. uma merda. Os sabe? outros dois né? são Português, claro. Como a gente não depende de monetização do YouTube, então podemos falar nome feio. É uma merda, porque, cara, não dá. Não dá. Tu não vai querer, sabe? Eu, por exemplo, a mãe, né? O Gabriel. Mãe, pá, sabe? Aham. Né? Não. Quando tu vai trabalhar fora, cara, tu Você é volta o com outra funcionário Exatamente. Você e o responde. cara é o patrão. Aham. E é isso aí. É. Exato. E se der ruim, Isso. tchau pra ti. Exato. Como é que a tua mãe vai te botar pra fora do negócio? Ela não vai botar. Não vai. Então, tu ter trabalhado... da tua vida profissional, hoje, metade da tua vida tu trabalhou Exato. pros outros, digamos assim, Sim. e metade da tua vida profissional tu trabalhou pra vocês. Sim. E olha a diferença, né? Quando tu entrou, no máximo um ano depois tu já tinha dominado. Por quê? Porque tu já tinha Experiência Já tinha esse pré... conhecimento É. lá fora, né? Isso. fazer lá já fora. viu como é importante ter Ter disciplina, disciplina. tal, né? Ter Exato. as coisas organizadas, responder Responder com pro Saber que resultado. você tem que prestar contas, É, né? Exatamente. Responder com resultado. Esse negócio que tu falou assim, ó, eu vou fazer do jeito que eu quero, mas a linha tem que estar azul no final. Exatamente. Agora um ponto que eu particularmente achei muito interessante, né? Porque assim, você veio com conhecimento técnico, Sim. né? Afinal, você tinha feito veterinária, trabalhou em outras empresas e tal, né? Só que você falou uma coisa aí, cara, que é muito interessante. Nenhum dos três, né? Dos 4, na verdade, não estão na vida passeio, não comprou uma fazenda à toa. Não. Não. Mas Não. muito provavelmente porque tinham uma vida de sucesso como empresário. Uhum. Sim. Então, você falou uma coisa legal, falou assim, cara, tem que aproveitar o conhecimento deles de negócio, Exato. né? Porque às vezes a gente quando sai do Visão de universitário, negócio. é a visão de negócio, que é o fazer um pouco diferente ou ser um Isso. pouco mais arriscado em determinado momento, mesmo que a gente saiba que esse negócio é um negócio bem pé no chão, né, cara? Exato. Isso é um negócio muito legal, né, cara? Você enxergar a oportunidade de trabalhar, se fosse família ou não, já seria, né, muito bom, né? Com certeza, cara. É muito proveitoso essa outra visão de um todo que eles enxergam, né? Sim. E da onde eles saíram e tudo que eles conquistaram, né? Então, com certeza, eles têm que ter uma visão de negócio muito mais aprimorada, muito mais acentuada do que a nossa, que já pegou o bonde andando, né? Com quase tudo pronto, né? Quando tu entendeu que o mundo era mundo, eles já eram empresários. Já. Quando tu entendeu, né? Quando tu começou a falar, sei lá, tal, que tu entendeu o mundo, supermercado. Com a idade dele, a gente tava vindo pra cá, né? Então, No Mato Grosso. É isso aí. E cara, dentro dessa... Vai pros dois aqui, né? Cada um responde o que achar interessante. Assim, teria algo que vocês, de alguma maneira, gostariam de fazer diferente ao longo da jornada, assim? Na minha parte, assim, o que mais me traz, que me faz bem, além de ser apaixonado pela pecuária e ter o resultado, seja financeiro, lógico, a gente é apaixonado, mas também a gente não trabalha sem o resultado financeiro, é a gente ter um ambiente de trabalho
cada vez melhor para nossa equipe, sabe? O que me faz muito bem é saber que todo mundo está bem, todo mundo está trabalhando feliz. Então, para mim é uma coisa que pesa muito, assim. Eu tento fazer o máximo que eu consigo pro pessoal que trabalha aqui comigo, sabe? Lógico, a gente gostaria de fazer muito mais. Então a gente, pouco a pouco, o quanto a gente conseguir melhorar, o quanto eu conseguir melhorar a qualidade de vida deles junto com o trabalho, para mim é o que mais me satisfaz, assim. Gente, né, cara? Acho que é isso aí mesmo, porque você trabalha com gente, né? Com pessoas, né? Se eles não estiverem bem, como eu falei no começo já, eles não têm como estar trabalhando bem, né? E esse ambiente que nem o Renan fala aí, de eles conseguirem ter um pouquinho de vida social para eles, ter alguma coisa que incentive eles a ficarem aqui na fazenda. Até se aprimorarem também. Exatamente. A gente teria muito ainda a fazer, eu acho que, para tentar unir o pessoal. A gente até tenta algumas coisinhas aí, é dia das crianças, vamos fazer alguma coisinha. A gente já fez até mais para as crianças, para unir mesmo as famílias aqui, né? Porque eles têm um prazer em ficar na fazenda, né? E não querer ir embora, né? E assim, agora indo para pegando outra avenida aqui, a gente foi andando, né, na fazenda e tal, a gente até comentou bastante assim do padrão dos animais, né? Isso me impressionou muito. De como os animais estão bem, a fazenda limpa, né? A gente anda aí e vê muitas áreas de pecuária que fazenda suja e tal, né? Muito mato. Aqui não, cara. Aqui muito bem estruturado, né? Você falou que praticamente 80% dos pastos aqui tem água encanada, os animais bebem água em bebedouro, né? Ao longo da fazenda, assim, quais foram as principais tecnologias de produção que realmente impactaram a maneira de trabalhar dentro da fazenda, na opinião de vocês, assim? E quando fala em tecnologia, não quer dizer que é Vale do Silício e tal, né? Tecnologia por exemplo, eu vi 3 tecnologias de porteira, né? Então, assim, nesse sentido, assim, as tecnologias que impactaram mesmo. Na minha visão, o programa de melhoramento genético já é uma grande ferramenta que mudou o gado, né? Mudou o gado e trouxe a possibilidade de conhecer realmente os animais, quem são os animais eficientes. E a tecnologia dentro do programa de melhoramento só vem cada vez mais evoluindo, né? Veio com a genômica agora, então cada vez tem mais ferramentas. Eu acho que é uma das grandes impactantes. A outra tecnologia que ajudou bastante a gente também foi com a Silveira, também na adoção na parte de gestão, né? Então, assim, escancarou muito número pra gente. Não seja a tecnologia em si, mas uma tecnologia, foi uma mudança de chave, né? Muito grande, né? Foi. E trouxe padrão de coleta de informação pra gente, né? Junto com o pessoal da Silveira, que uma coisa é ter as informações todas jogadas, uma pra lá, uma pra cá, e não virar realmente uma decisão em si, né? E a outra é você ter um padrão de coleta, então nos ajudou demais. E eu acho que todas as outras tecnologias, a gente veio adotando algumas áreas de pastos rotacionados, onde a gente faz adubação, correção, tudo isso veio agregando ao longo desse tempo, construindo uma fábrica de ração. Então a gente deixou de comprar produto pronto, começou a formular o produto aqui dentro. Então são todas tecnologias que nos ajudaram muito aí. Teve alguma mudança no manejo, assim, que tu notou que foi um divisor de águas nesse tempo aí? Não, alguma coisa... Eu acho que para mim o grande boom foi a parte do melhoramento genético. A implantação da EATF, né, que ajudou pra caramba, isso. Né? Que começou aí, né? Exato. Porque isso ajudou demais, né? Só o fato de não ter que ficar... Que era uma época que o pessoal ainda não utilizava muito a EATF, né? E a gente bateu em cima, vamos fazer. Não era fácil, porque não tinha o técnico aqui ainda, né? Então, foi tudo na raça, né? Com a ajuda dos veterinários que tava... E teve alguma coisa que vocês adotaram de tecnologia que não funcionou? Sim, que vocês fizeram um movimento e tal, e, cara, isso aqui não eras. Eu acho que de desistir assim não, mas de alguma que a gente
implantar uma estação de monta, por exemplo, com prazo, né? Não foi fácil. Eu acho que todas foram suadas com erros ao longo do processo, que é normal. Que é do jogo, né? Que é do jogo. Mas eu acho que, assim, tecnologia que a gente... Que não tenha dado certo, acho que... Até porque ao longo do tempo vocês foram tendo ajuda também, e, assim, né? E a gente sempre começou, talvez venha um ensinamento deles, né? Começou pequeno para errar pequeno, para depois sempre passar pro grande, né? Então se a gente montou uma fábrica de ração alguns anos atrás, o começo foi com 2 puxadinhos ali na enxada, batendo proteinado no chão na enxada e sacando na pá. E conforme foi dando certo, a gente foi aumentando, e a hora que falou, não, agora a gente já tá dominando um pouco a coisa, vamos produzir em escala maior, né? Sim. Então acho que sempre foi começando muito devagar. Começando pequeno. Né? Legal. Você comentou da parceria com a Silveira, toda a parte de gestão aí dentro do processo da fazenda, né? De fato, a hora que a gente começa a olhar dado e informação, e essas informações de certa maneira integradas ali, até com comparativo muitas vezes, né? Com outras realidades ali. Esse processo de gestão, de alguma maneira, ajuda vocês a decidirem hoje qual tecnologia ou não vale a pena investir para ter dentro da propriedade, assim? Tá, com certeza ajuda demais. Então essa abertura dos números, dos resultados, a gente conseguiu enxergar muita coisa onde a gente podia melhorar, onde a gente estava bem. E com essas reuniões de planejamento mensais que a gente realiza, a gente consegue ter o número da fazenda para fazer uma simulação daquela tecnologia, para ver se é viável ou não. Se vai melhorar aquele indicador. Exatamente. Lá. E a expertise deles de verem outros sistemas funcionando ou não funcionando, acaba que ajuda a gente a tomar essa decisão também em cima dos nossos números. Então, cada realidade é uma realidade, lógico, né? Mas a gente tendo números e tendo a expertise deles de outras propriedades também, de coisas que deram certo ou não, ajuda a gente a tomar certos caminhos. Claro. Eu até ia te perguntar sobre isso, mas tu meio que respondeu aí, mas tem eu ia te perguntar o seguinte, qual é o teu racional na hora de adotar uma tecnologia ou não? Assim, vamos adotar uma nova tecnologia. Qual é o teu viés do porquê adotar aquela tecnologia? Mas me parece agora, tu falando, né? É sempre o resultado. Sempre o resultado. Sim. Por causa da linha aquela azul que tu falou lá. Então tem que mudar algum ponteiro. E a gente sempre tentando, eu falei de fábrica de ração, né? Mas na verdade as tecnologias hoje a gente sempre pensando em voltar pro pasto. Então sempre pensando em aumentar a lotação, em melhorar a qualidade de solo, em melhorar o aproveitamento de lotação animal no pasto. Então, lógico, existem as tecnologias nutricionais que a gente usa, mas hoje a gente sempre está tentando voltar cada vez mais pro pasto, para criação a pasto, para seleção a pasto. E vocês têm um desafio grande aqui, né? Pelo perfil do solo e tudo mais, né? Mais arenoso, pelo que a gente pode notar. A seca assim, é severa, um ano um pouco mais, um ano um pouco menos. A gente usa tecnologias também, que eu não falei, de produção de alimento para seca. Então, além de silagem, a gente já está com quase 11 anos, 10 anos produzindo feno. Acho que foi um dos primeiros da região aqui a produzir feno, que nos ajuda demais. Então, a gente tem que ter sim alimento para seca, lógico. Seca já existem há milhares de anos. Mas a gente sempre, além do resultado final, tentando voltar para um animal criado a pasto no ambiente mais natural possível. Mas assim, vamos lá, né? O óbvio só é óbvio para os olhos que estão treinados, né? Às vezes a gente fala assim, não, todo mundo sabe que todo ano tem seca. Sim. Mas tem um monte de gente que não faz nada, né? E continua no mesmo sistema antigo de fazer as coisas, né? Então, assim, é importante falar assim, não, nós estamos numa região que, cara, a seca é braba. Não tem como passar sem fazer alimento. E na minha humilde opinião, pelo que nós conversamos aqui, à medida que a cria, enfim, qualquer coisa nesse sentido começar a aumentar, a gente vai ter que ter mais necessidade de tecnologia de conservação de forragem no futuro, né? Não tem como escapar. Não.
E o planejamento é antecipado, né? Sim. Não adianta a hora que começa a seca, se eu você quiser vou correr fazer. atrás de... Tal coisa. Então é de um ano para o outro, a gente fazendo esse planejamento antecipado nos ajuda muito a antecipar possíveis escorregões aí para frente. A gente passou lá e tu explicou que aquele pasto lá era para isso aí. E quando a gente saiu aqui tem um barracão ali até o teto já, provavelmente do que vocês fizeram no ano passado. Exatamente. Né? Que já está um ano na frente. Isso. Aquele ali já é para outra seca que Exatamente. vai vir ainda. A que vai vir agora, tu já está tranquilo, tu já está com tudo dentro de casa. Exatamente. Já está. Aquele ali, o feno que a gente tem que sobrou um pouco o ano passado, então choveu um pouco mais, foi um pouco melhor. A gente falou, não, vamos guardar que o ano que vem eu tenho que fazer menos. Então esse ano eu posso trabalhar com menos, malhar com menos operação no feno. E cada ano é um ano, né? Mas que a gente tem que fazer esse alimento para seca é imprescindível. Cara, e tu vê como assim, mas a pecuária é mais mais tranquilo. Né? Não, depende da cabeça do cara, né? Porque assim, a cabeça deles funciona igual a cabeça de um agricultor que a gente... hoje tu fala com um produtor de soja, ele tá 2 anos na frente já. Sim. A safra, as 2 próximas safras ele já tá comprou, já não sei o quê. E vocês estão fazendo isso com o gado. Tá programado. Né? Porque já tá 1 ano na frente, enfim. E aí isso me dá um gancho para uma coisa que a gente sempre explora também, quando a gente conversa nessas conversas aí, que é o seguinte, né? O agro, em geral, né? Ele está cada vez mais dinâmico, né? Assim, as mudanças que ocorrem, elas ocorrem cada vez mais rápido, elas são cada vez mais invasivas, né? Elas estão cada vez mais dentro do teu negócio. Antes acontecia muita coisa fora da porteira, hoje o negócio impacta rápido. Impacta ali, na linha azul. Exato. Eu fiquei com a linha azul, gostei da linha. Eu trabalho com gestão, né? Então eu gostei dessa. E aí, cara, tu tem que estar sempre na frente, tu tem que estar lá plantando feno pro ano que vem. Exato. Né? Então a gente tem muita mudança de mercado, reforma tributária. Exato. Que pegou todo mundo e não sei o que. E aí, não, agora começou a reforma tributária e vai até 2033, vai ser adaptação e tal. Tá, mas eu tenho que adaptar, né? Aí eu pergunto, como é que vocês estão se preparando diariamente, eu diria até, né? Para todas essas mudanças, para esse novo cenário, porque é um novo cenário. Não é mais de quando vocês chegaram aqui e nem de quando tu entrou, que foi ontem. Do ponto de vista de tempo, né? 11 anos. Sim. Né? Então, como que vocês fazem para estar preparado para esse novo cenário que se apresenta aí? Acho que a gente nunca está preparado, né? Você vai se preparando conforme as coisas vão acontecendo, né? Então, surgiu alguma coisa, você tem que estar por dentro, né? Tem que estar seco. Como você falou, a informação ela vem muito rápida. Então você tem que estar correndo atrás. Nessa questão... Pode falar, Renato, desculpa. E a gente, ao longo desses anos, a gente tentou se cercar também de profissionais que nos auxiliam, cada um na sua especialidade. Então, profissionais éticos, profissionais que são especialistas naquela área e queira ou não queira, nos ajuda muito a gente reunir essas informações e ter essas pessoas como parceiros, sabe? Então... E lógico, você tem que estar pensando hoje muito lá na frente, né? Você tem que estar muito mais ligado, né, com tudo que está acontecendo para conseguir tomar decisão o mais rápido possível. E a Silveira também nos ajuda. Eu sou muito cobrado pelo Maurício, a gente fazer esses planejamentos plurianuais, pensando já com vários anos na frente. Então, até... Por isso que eu te falei que a gente busca muito voltar sempre a tecnologia para o pasto, para o solo, a gente trabalhar o máximo possível do animal com o menor custo possível e juntando a genética junto com isso, buscando sempre um animal que se desenvolva, que desempenhe bem nesse ambiente. Buscando o milho subiu demais, a ureia, o não sei o que, subiu da nutrição,
mas o nosso não está totalmente dependente disso. É só um suplemento. Exatamente. Então, essa é mais ou menos a linha de trabalho. É, porque a gente passou ali, né? E aí, o Maurício mesmo comentou lá, cara, olha só esses animais a pasto, né? E aí tu vê, assim, a qualidade é absurda, né? Top, né? E só que vocês também fazem um negócio que é a base, né? Que, por exemplo, na agricultura o cara investe no solo, por quê? Porque Ele vocês... A mesma aqui coisa, também, né? mesma coisa. Mesma Se não coisa. tiver capim. Tá falando, né, A do gente solo. tem sim as tecnologias, as ferramentas que a gente utiliza no período seco, no auge, seja um sequestro de animais, tratando com silagem, lógico, porque aquele período, o auge da seca ali, se a gente não tiver essas ferramentas, a gente não consegue ter uma lotação na fazenda, não consegue ter uma quantidade de animais dentro da fazenda o ano todo, mas cada vez menos dependente dessas tecnologias, Sim. dessa ferramenta nutricional. Né? E tem uma questão também aí que no produtor rural, em geral, cara, atropela ele, digamos assim, bate de frente com ele toda hora, não é porque ele faça errado, é porque as pessoas olham e acham que ele está fazendo errado, não é porque faz errado. E outra porque ele está inserido diretamente nisso, que é a questão de meio ambiente, Sim. sustentabilidade. Lá quando a gente estava andando lá, eu perguntei, cara, tem onça aí? Porque eu vejo até o primo do japonês lá, ele posta e tal, né? Aí nós passamos num laguinho aqui e a Edneia falou, ó, aqui tem sucuri. Aí nós estávamos subindo lá, eu perguntei, tem onça aí? Tem onça pintada aí e tal. E aí, como é que faz? Cara, a gente tem que conviver, né? Se aparece onça, a gente tira o gado mais novo, coloca o mais velho lá, porque a onça costuma não atacar o bicho grande e tal. Como é que é esse desafio também, assim, de conformidade, sustentabilidade, essas exigências todas que tem, né, em torno do meio ambiente e tal, e vocês estão inseridos diretamente nele, e a gente andando aqui, né, a gente que trabalha com isso, a gente sabe. Mas o Brasil que Produz é um pouco disso também, a gente mostrar o quanto que isso é respeitado e valorizado aqui, né? Então, assim, como que vocês têm também consultoria nesse tipo de assunto? Como é que funciona para vocês esse desafio? A gente tem um engenheiro ambiental que nos auxilia, assim, não chega a ser uma consultoria, porque acho que, graças a Deus, desde muitos anos atrás, a gente já vem corrigindo ano a ano, né? Tentando fazer conforme manda a cartilha, que cada ano aperta um pouco mais e altera, APP 30 metros, depois é 50, depois volta para 30. Mas já fazem muitos anos já que a gente vem acertando ano a ano, junto com esse engenheiro ambiental aí, nos auxiliando, nos dando uma certa consultoria aí. Então hoje a fazenda, graças a Deus, né? Acho que ela tá praticamente tudo certinho, as APPs tudo certinhas, né? Tudo Todas cercadas. Tudo. A fazenda tem mais de 50% de área de mata nativa ainda. Exatamente, eu te perguntei até qual era a área da fazenda e quanto que tinha. E vocês têm mais para abrir, tu aí inclusive falou, cara, não temos nem ideia de abrir. Não. E poderiam, né? Poderia abrir. Por lei vocês poderiam. Poderia abrir. Mas vocês, inclusive, nem têm intenção nesse momento de abrir. A gente acredita que o potencial de produção da área já aberta é muito grande. Então, a gente tem muito a fazer ainda na área que está aberta. Então, por que a gente vai abrir mais e deixar de cuidar do que está aberto, né? É mais chão para rodar, né? Exatamente. E quanto maior, sendo que o potencial maior o problema, né? do território, sendo que o potencial da onde já está aberto não está sendo totalmente explorado, né? E eu agradeço, porque imagina quantas porteiras eu ia ter que abrir a mais. Tá louco? Exatamente. Olha aí. Outra coisa assim que chama atenção, né? Assim, a gente conversando ali até antes, né? Tava vindo com o Maurício,
Não, a Santa Hernânia é conhecida como uma fazenda que tem um bezerro de qualidade, né? Muitas vezes o bezerro daqui é mais valorizado do que o mercado, na média do mercado, bem mais valorizado do que a média do mercado. A gente vê cada vez mais exigências do mercado consumidor em relação à carne que está chegando nas gôndolas e tudo mais, né? E a gente tem um potencial ainda muito grande com melhoramento genético, aquele animal que vai sair daqui, a gente colocar peso nele e ele aguentar, né? Que é coisa que o Nelore de 15, 20 anos atrás não daria para fazer. Com certeza. Como que vocês estão vendo também essa parte do mercado consumidor, assim? Como que o trabalho que vocês estão fazendo impacta lá na frente, assim? Eu acho que o consumidor ele está cada vez mais exigente, porque hoje também ele tem informação na mão dele a qualquer instante, né? Então, cada vez mais ele quer uma carne de melhor qualidade. Então a gente tem que procurar produzir uma carne boa, uma carne de... E a parte de sustentabilidade, com certeza, não volta para trás, só vai para frente e com razão, né? Então, a gente ainda não tem nenhum selo de sustentabilidade, nada, mas a gente já vem buscando, vem trabalhando isso dentro da fazenda para uma hora que a gente tiver maduro o suficiente ou que tiver algum processo de certificação, eu acho que a gente já vai estar bem adiantado com isso. Sim, porque a gente vê, né, várias fazendas indo para esse caminho também, né, de certificações e tal, que de alguma maneira... E aqui para você, se você parar para analisar, tá até relativamente fácil de fazer isso aí, né, até por todas as conformidades que você já segue. Né, exatamente. Legal. Cara, agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais... que a gente acha até que a gente já comentou um pouco sobre isso aí, que é sobre legado, né, cara? Assim, o que você falou, né? Pô, o que eu fiz aqui, que foi bastante coisa, né? Pela opinião da sua mãe, não pela sua. E você falou assim, não, o que eu fiz não chega nem aos pés ainda do que eles fizeram. Então, quer dizer, legado é de fato uma coisa super importante, especial no nosso setor, né? E a gente já entendeu aqui como que passou, né, o bastão e tal, mas como que vocês estão trabalhando até para as próximas gerações? Como engajar as próximas gerações também no legado, no negócio aqui, para levar o negócio adiante? Como que vocês estão pensando nisso? Assim? Vou deixar a avó responder. Né? Mas os netos já estão inseridos aqui da mesma forma que a gente vinha. Todas as férias. Já trago eles desde pequenos, né? O mais velho, desde 3 aninhos, já vem comigo para cá. Então já toma aquele gosto, né? A menina também, que é a irmã, também já vem com a gente aqui. Então a gente vai... Aos pouquinhos eles vão tomando gosto pela coisa, né? E vão entrando junto, né? Tem a pequenininha também de 5 anos, que também já começou a vir para cá. Então já toma bastante gosto pela vida rural mesmo, né? Então não tem aquelas coisas só de cidade. Então vem aqui, que nem eu te falei, tava falando da goiaba, que é essa que falou. Tanto faz ela comer uma goiaba com bicho, porque o bicho é da goiaba mesmo. Legal, né, cara? Então não tem essa questão de ser uma menina da cidade, né? E eu acho que isso é bastante importante. Essa coisa deles levarem esse sentimento, né, pela terra, pelos animais. E eles já criaram um vínculo com a propriedade em si, com a fazenda em si, né? Então é assim, deixar janeiro e julho querem estar aqui o mês inteiro. Né? E isso é legal, né? Porque assim, ó, eu sempre trago essa do Cambre lá, né? É o exemplo. Né? Ele vinha ele sempre estava na fazenda e tal, e ele fez faculdade, fez mestrado, fez doutorado. Aí ele estava no doutorado lá, e aí ele fez uma reação química lá no laboratório e subiu aquele cheiro de terra molhada, sabe? Ele até explicou tu tava vendo... Foi o primeiro episódio da primeira temporada. Da temporada passada, que tu tava perguntando, já teve outras temporadas, né? E aí ele disse que subiu aquele cheiro, assim, e ele explicou até a reação que ele é doutor em agronomia, então ele explicou tecnicamente, assim, né? Aí ele explicou, aí deu tal reação e subiu aquele cheiro de terra molhada, e aí ele disse que pensou assim, cara,
que eu tô fazendo aqui, cara? Olha que Eu tinha coisa. que estar lá. Olha Tinha que como tá é lá. forte Ó, isso aí É. que tu O falou. sentimento, Uhum. e vivenciar, né? O Exato, cheiro, a coisa, né? isso. Exatamente. ou vir aqui, brincar no barro quando tá chovendo. Deixa eu brincar, né? Vamos lá pisar no barro, entrar na lama. É, porque daí o que acontece, né? Por exemplo, assim, lá na cidade de vocês ainda tem, assim, porque Mogi é uma cidade, São Paulo, qualquer cidade é um pouco grande, mas Mogi é uma cidade menor, né? A nossa é menor ainda. Tá, tem carroça lá, assim, ainda puxada por cavalo, não? Porque lá no Rio Grande do Sul tem, assim, e quando o cavalo tá andando, ele tá cagando ali, que ainda fala, né? Cagando e andando, igual cavalo, né? Não, inclusive nós temos uma, né? Então. A minha esposa comprou Então, uma recentemente. quando sente o cheiro daquilo ali, traz diretamente pra cá. Traz Com pra cá. certeza. Né? Porque aquela coisa ali. E a gente é ligado lá também, a gente tem cavalo, tem chácara, propriedade menor lá, mas é bem ligado assim ao mundo rural. Mundo rural. Como é que vocês tratam dentro do negócio, né? Porque é um negócio familiar, né? Não tem, apesar de vocês terem uma estrutura bem robusta de gestão, né? É um negócio familiar. E dentro desse negócio familiar tem diferença de gerações, né? Tem a diferença. E como é que é como é que faz com essa diferença de gerações? Como é que vocês fazem isso? Como é que funciona isso hoje aí dentro? Tem algum BO ou não? Vocês conseguem... Tudo resolvido. Né? Não, hoje a gente consegue resolver bem. Bem tranquilo mesmo. Essa transição é minha com os netos. A conversa é bem legal, eles entendem, principalmente o mais velho, até a irmã dele, que tem 11 anos. A gente consegue se comunicar bem, né? Apesar de eles serem novos ainda, mas vem aqui, já ajuda, já vão pro curral. O que tem 15 anos mesmo vem, você trabalha no curral, fica aqui, ele fica direto com os vaqueiros. Tá sempre muito próximo, assim, Cara, né? isso aí é interessante. Eles saem sozinhos, as menores estão sempre, chega aqui, vai brincar com os filhos dos funcionários aí, Fica entra solto. no meio aí, parece que sempre foram daqui. Esse negócio de andar com os vaqueiros, isso é uma coisa que faz é um a pessoa... aprendizado muito grande. Isso faz Nossa. a pessoa Demais, aprender muito. demais, Muito porque é um outro tipo de conhecimento, né? Isso. Muito grande, muito valioso. Sim. Muito valioso e desperta uma paixão deles também pelo negócio, né? Então eles admiram Isso aí. o vaqueiro. Demais. Porque eu fui assim também quando vinha criança, né? Um vaqueiro laçando um boi no meio do pasto. Aquilo a gente idolatrava eles, né? Achava o máximo, né? Então eu acho que cria um vínculo muito... Habilidade, né, cara? Habilidade. Que eles têm com... Inclusive, os cara mexem muito com bicho, mas eu fico impressionado como essa galera tem habilidade com pessoas. Porque ele jamais vai... mesmo que não fosse o filho do patrão lá, ele vai tentar fazer com que a pessoa aprenda. Eu fico impressionado com essas pessoas. Dependendo da vontade, ele ensina tudo. Ensina tudo. Exato. É impressionante. É impressionante. E é muito legal, né, de ver vocês falar assim, que os filhos de vocês, né, os netos ali e tal, eles, assim como tu conviveu, né, convive com essa galera para aprender a respeitar, porque o trabalho assim, deles. E respeitar o animal, inclusive, né? Com O certeza. animal, ele tá aqui para nos servir depois, né? E aí o cara respeitar o bicho. Inclusive ele passou com nós aqui, esse de 15 anos, um treinamento de manejo que a gente fez, né? Nossa. Eu acho que ele tem até hoje anotado Tá todas as guardadinho coisas lá no escritas quadrinho. de como manejar o animal, de como respeitar, Ele tinha enfim. aqui, acho que uns 8 anos. Ele era bem novinho, mas impactou tanto nele, né? Aquele... Ele participou do treinamento e a pessoa que estava dando treinamento entregou alguns bloquinhos para os funcionários e para ele também. E tudo que ele foi colocando lá, ele foi anotando tudo. Na hora que Ele terminou, anotou o ele tava treinamento com inteiro. tudo Olha que anotadinho. massa, cara. Que legal, Isso né, é Foi cara? muito legal. Isso é muito legal. E pessoal,
Outra coisa assim, a gente conversou muito sobre a origem, né, a família e tudo mais, né, toda essa questão de como a gente integra novas tecnologias, mas assim, o que vocês esperam deixar de legado além da fazenda, né? Porque eu percebo que vocês têm um olhar muito, muito interessante para as pessoas, né? Acho que até vir de lá para cá, da maneira como foi, e esse olhar para as pessoas é um negócio muito importante. Mas o que vocês esperam deixar além da fazenda em si, né? Como legado, assim? Eu acho que o respeito às pessoas é o que a gente mais quer deles, né? Com certeza. Respeitar desde as moças que cozinham pra gente, que cuidam da casa, que lavam a roupa, até o gerente da fazenda, todos da mesma forma, né? De eu chegar, de eu dar um bom dia, respeito mesmo, né? Acho que isso, acho que a gente mais quer que eles levem da gente. Legal. E pra ti, cara? Como eu tinha falado, eu acho que a parte que mais pesa para mim também é esse legado, é o bem-estar das famílias que aqui estão com a gente. Queira ou não queira, a gente passa metade do ano aqui, né? Então, é metade do ano com a família real e metade do ano com o pessoal daqui. Aqui, né? Então, assim, esse é o legado pessoal que a gente gostaria de deixar. E o legado na pecuária é esse trabalho que a gente faz do melhoramento genético, buscando sempre esse... Eu falo que a gente que trabalha com genética tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem que fornecer aquilo que realmente vai ser um animal que vai agregar para o outro, para o parceiro que usa, né? Então eu levo muito a sério isso, esse rigor de seleção para estar entregando um animal diferenciado. Então o legado na pecuária meu seria esse. Tu tá pensando no outro, né? Exato. Tu tá assim, pensando no negócio do outro, tu acaba fazendo o teu negócio grande. Ele tem que grande. ganhar para mim ganhar. Exatamente. Se ele não ganhar, eu também não ganho, né? Então, a gente inclusive tem os parceiros já que são de longa data nosso, que nos entregam esses feedbacks positivos dos animais que estão produzindo mais, que estão... Então, isso pra gente o objetivo final é esse. Todos estarem ganhando. Porque ou é os bezerros que saem daqui que vão ser engordados, né, numa outra fazenda, ou é o touro que sai daqui que vai entorar as vacas da fazenda dele, né? Então, assim, é direto no negócio do cara, né? Inclusive nós tava lá no pasto lá, e aí teve uma história lá na hora, né? Que o Maurício comentou, assim, que ele tava negociando uns bezerros lá e ele falou, cara, isso aqui é touro Santa Hernani. Aí o cara, não, para aí. Pera aí, vamos conversar. Então, cara, como faz diferença, né? Então esse legado também do nome, de um trabalho sério, que foi realizado com critério e um trabalho que deu resultado, também é um legado que eu queria deixar. Porque é isso que vai ficar, na real, né? E assim, ó, não adianta tu ser um exímio dono de rede de supermercado, porque aqui isso não vale absolutamente nada. É Que loucura isso. Exatamente. Isso é o maior... né? Porque assim, vocês... E nem sei ser o maior criador aqui e tudo mais, também não vale de nada não lá, adianta né? nada lá. Dois universos separados. Tu pode, né? Tu usa as coisas e tal, mas o que tu vai deixar de legado aqui não depende nada do quanto de dinheiro que tu tem, nada. É absolutamente, né, o comportamento de querer que as coisas funcionem bem, entregar algo de qualidade, né? E isso, cara... eu não tenho obrigação nenhuma de puxar saco de ninguém aqui, né? Não tenho. Até porque te conheci hoje, tu me meteu a abrir porteira aí. Tô magoado, né? Já viu. Mas assim, o que a gente viu a pasto, né, cara? Sim, o padrão tá muito ligado nisso aí. A tua cabeça tá no teu cliente. Né? A gente vê muito hoje, né, dentro da nossa empresa lá também a gente tem isso muito forte, né, de centralizar no cliente. Então, assim, o problema do cliente é o meu problema, tal. E vocês têm isso muito forte aqui, né? Porque assim, ó, o cara que vai pegar o teu bezerro lá, ele vai
ter mais lucro. E tu teve uma história que tu falou ali, inclusive, que um cara falou pra ti, né? Uma pessoa falou pra ti, ó, eu pago um pouco mais caro às vezes. Exatamente. E como até o Maurício falou, né? O bezerro que ele compra esse ano não encontra a outra safra dentro da minha fazenda, né? Ou seja, ele falou, eu abato a safra que eu compro de você antes de eu comprar a outra. Então o retorno é muito rápido, então eu sei o quanto eu posso pagar mais no seu produto. Isso para mim é uma satisfação. Imagina, como cara. Técnico e como coisa muito, muito grande. Sim. A gente trabalha para isso. Então, isso no mercado hoje é o maior argumento de venda, que é o tal do ROI, né? Que é o retorno do investimento lá que o cara vai ter. Ele paga um pouco mais caro de ti, mas ele economiza e se X a gente meses. Pensar só no financeiro, né? Então eu poderia entregar vamos falar, 300 reprodutores a X mil reais. Fala, não, eu vou entregar 200 muito bons, esse outro 100 pode matar, que não atende os padrões da Santa Hernani, e ter esse nome, esse legado a zelar, desse animal melhorador, desse animal e aí o interessante é que o mercado responde, né? Exato. Assim, você toma essa decisão que pode ser até antieconômica. Às vezes sim. Às vezes sim. Antieconômica, mas o mercado responde. A curto prazo. Exatamente. A curto prazo, sim. Mas no longo prazo o mercado te responde. Exatamente. Que o cliente satisfeito, ele volta e ele leva o teu nome para frente. Exatamente. Né? Não, e vira um ponto de referência de qualidade, né? Porque como ele falou ali, cara, esse bezerro aqui é Santa Hernani. E é o propósito. Opa. Né? E é o propósito mesmo, não é? Exato. Não, é isso aí. É isso aí. E agora que a gente tocou nisso aí, eu acho que agora tá no ponto certo de a gente tá indo já aqui pro final aqui da nossa conversa, e tem uma pergunta que ela é legal que vocês respondam com o coração. Eu já vi que vocês são pessoas bem que vocês não são durão assim e tal, e vocês têm um amor muito grande por isso aqui. Vocês aprenderam a amar isso aqui, né? Aprenderam a amar isso aqui. E não precisa fazer sala agora, tá? Pode abrir o coração mesmo e não precisa segurar a emoção também, porque é até bonito quando isso acontece. Sim. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês é: qual é a maior satisfação de vocês em ser pecuarista? Assim, quando vocês pensam assim, cara, minha maior alegria em fazer o que eu faço é porque... Edneia. Nossa, a maior satisfação é chegar aqui, é ver tudo em ordem, é ver esses animais bem, né, que estão sendo bem tratados, bem cuidados. É uma satisfação enorme você ver eles no pasto hoje com comida à vontade. Então, por isso até a gente fala da seca, de você ter um projeto para seca, para você não deixar os animais passar fome, como a gente vê às vezes na seca por aí. Então, acho que a satisfação é muito, muito, muito grande de você ver que os animais estão bem. Eles são produzidos para abate, sim, né? Mas a gente cuida bem deles enquanto eles estão aqui, né? Eu acho que é muito gostoso você sair por aí e ver que eles têm comida à vontade, que eles têm água limpa, que eles estão bem, que eles têm sombra. Para mim, acho que não tem dinheiro que pague você andar no pasto aí e ver os animais bem acomodados, satisfeitos, felizes. Legal. E tu, cara, que chegou 15 anos depois, qual é a tua maior satisfação hoje? Porque tu teve várias versões e hoje tu tem a versão que tu provavelmente melhora todo dia. A gente tem que melhorar sempre, né? Mas qual é a tua maior satisfação em fazer o que tu faz? Cara, a atividade em si já é apaixonante para mim, né? Desde de criança envolvida aí. A satisfação maior é saber que a gente está trabalhando com essa atividade, respeitando os animais, tentando ser o mais sustentável possível e cuidando da equipe que está trabalhando com a gente. Então a minha maior satisfação é como a gente foi, hoje é segunda-feira, onde a gente teve que trabalhar num domingo e a gente trabalhar o dia todo com o pessoal trabalhando, todo mundo feliz, trabalhando num domingo, ver essa equipe engrenada, respeitando os animais
e conseguindo chegar no final do dia do serviço, tá todo mundo feliz, todo mundo bem. Eu acho que é a minha maior satisfação. E tecnicamente é esse feedback do meu cliente que a gente falou, é entregar um animal, é ele me ligar e falar do resultado, feliz, satisfeito de ter adquirido um animal, de ter adquirido uma genética Santernani. Então, para mim é a certeza de ter cumprido a tarefa. E os dois se complementam, né? Sim. Os dois têm que estar andando junto. E eu sempre falo assim, o produtor rural, ele põe alimento na mesa dele e com o trabalho dele põe alimento e ele põe o alimento literalmente na mesa das outras pessoas e cria toda uma cadeia, né? Uma cadeia de valor. Exato. Que é de emprego, enfim, né? Exato. De renda para várias pessoas. E da maneira como o negócio vai crescendo e tudo mais, mais pessoas vão entrando dentro desse processo, né? Sim. Então, sei lá, de 10, 15 funcionários, vai para 20, para 30. Isso. As famílias aqui, né, crescem junto com vocês. Acho Essa é outra satisfação de estar dando prosseguimento ao negócio que eles começaram, de um projeto, conseguindo crescer um pouco mais e dando continuidade, né? Com certeza é outra satisfação muito grande, cara, poder estar fazendo isso. Legal. Muito bom. E aí, Gaúcho? Daquele jeito, né? A gente tá igual vinho, né, cara? Tá, cara. Só melhor. Nós estamos igual a genética Santernani, né? O alfabeto lá. A, B, C, só, né? Acho que até tem que explicar isso aí, porque a gente falou de legal, A, Z, aí, e aí a gente não explicou, né? Que tem uma sequência aí, né, ao longo do tempo. Isso, vocês perguntaram o porquê da letra, né? Isso, Marcado nos animais, né? Foi quando iniciou os programas de melhoramento, a gente iniciou na letra A. Cada safra é uma letra do alfabeto. E esse ano já nasce a safra Y, né? Nasceu a Z, desmamamos a safra Z agora. Então já são alguns anos aí, estamos completando o alfabeto aí de melhoramento genético. 24 anos já, né, cara? 24. Inclusive, essa geração Z aí tem que ficar ligado. É verdade, a geração Z é complicada. Nós tivemos exemplos aí, tem um cidadão aí que tá com a gente aí na equipe técnica aí que... Mas a Z da Santernani vai ser a melhor. Aí é diferente. Aí sim, aí é diferente. Muito bom. Cara, eu vou abrir aqui os agradecimentos. Eu queria já agradecer vocês de coração. Desculpa qualquer brincadeira aí, eu sou mesmo, eu tento Ninguém percebeu. Ninguém percebeu. É que eu não tenho muito filtro mesmo, né? Mas o fato de eu fazer qualquer brincadeira aqui é porque eu tava me sentindo realmente em casa. Eu me senti muito à vontade, vocês são ótimos anfitriões, assim, nos receberam muito bem, a gente bagunçou, pegou mesa, não sei da onde, trouxe pra cá, parará, vocês sempre, né, muito atenciosos, levaram a gente, rodamos a fazenda, inclusive, assim, é importante destacar isso, a organização, né, da fazenda, cara, parabéns. Sabe que, assim, o Mato Grosso tem uma coisa muito... muito claro, assim, no Mato Grosso, as cidades novas e as cidades antigas. A cidade nova, a cidade antiga, dentro de Cuiabá tem isso, inclusive. A Cuiabá lá, a parte antiga de Cuiabá, é a ruazinha aí, não sei o que, e a rua estreita, e aí daqui a pouco uma rua larga, e aí é larga e estreita, e é com voltinha, e começa e não termina e tal. E as cidades novas, tu pega Primavera do Leste, Campo Verde e tal, é assim e assim, né, e tal. E aí tu pega a Santernani, ela parece uma das cidades novas do Mato Grosso, ela, né, toda quadradinha, tal, as ruas, rua pra cá, rua pra lá. E vocês falaram, inclusive, que vocês já pegaram ela mais ou menos assim, vocês continuaram fazendo isso. Então, parabéns pela organização da fazenda e muito obrigado por nos receber. Foi muito bom o peixe que tu pescou. Sensacional. Coisa, sim, né? Eu sei que o pessoal da cozinha
tá de parabéns junto, porque se eu comesse ele cru, não ia ser tão bom assim. Não ia estar falando tão bem, né? Assim, não ia ser... ele tá fantástico, por quê? Porque tu pescou e elas cozinharam, mas se tu não tivesse pescado, não tinha comido peixe. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado, o Renan, muito obrigado, Edneia, por nos receber e contar um pouco da história de vocês. Eu tenho certeza que quem nos assistiu ou nos escutou até agora tem muito aprendizado nisso aí, né? E é isso que a gente quer, trazer um pouco do Brasil que produz para cá, pro vídeo, pro áudio, falar no ouvidinho de quem tá agora correndo ou caminhando, né, japonês, com fone de ouvido, ou quem tá na frente da TV assistindo, trazer um pouco disso, do que a gente consegue viver, a gente pelo menos conseguir mostrar, e vocês fizeram isso muito bem hoje. Muito obrigado. É isso aí, muito bom. Bom, da minha parte também, obrigado. Eu sei que do jeito que estão tocando as coisas aqui, um dia de serviço é bastante coisa, e hoje vocês destinaram praticamente um dia pra gente. Então a gente fica muito grato, né? A história de vocês é maravilhosa, acho que todo o processo, né? Assim, a gente consegue visualizar, né, como foi pela história. Então muito obrigado por vocês terem aberto, né, esse espaço aqui pra gente, poder vir aqui, dar essa bagunçada que o Gabriel falou. Muito obrigado e parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Foi muito legal. Nós que agradecemos a visita de vocês e parabéns pela iniciativa, né, da gente estar gerando esse conteúdo, mostrando pro pessoal como é o trabalho da atividade agropecuária, né? Da onde vem tudo e como é feito, como são as histórias construídas por trás de todo esse negócio, né? Então a gente fica muito feliz de poder mostrar um pouquinho da nossa história também. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí. É isso aí. Agradecemos a visita de vocês e parabenizando aí pela todo esse conteúdo que vocês levam pra gente assistir. Legal. E até por nos relembrar da nossa história, né? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, né? É isso aí. É muito bom. Até bom. Bom, e eu sei que vocês têm redes sociais e tudo mais, né? Acho que eventualmente algum potencial cliente pode estar nos escutando, né? Então deixa aí como que a gente pode acompanhar o trabalho aqui da Santa Hernani, de vocês. Isso, a gente tem a página no Instagram, Santa Hernani Agropecuária. Quem quiser estar entrando em contato, pode entrar em contato com a gente. É um prazer a gente receber, seja via celular, seja uma visita aqui na fazenda. A gente está sempre aberto a receber quem quer vir conhecer um pouco do trabalho da gente. É muito gratificante para a gente. Então é só entrar em contato com a gente que a gente vai estar pronto para atender sempre. E a logística melhorou sobremaneira, agora, né, tá cara? Muito facinho de chegar aqui. Agora tá fácil. Muito bom, muito bom. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que a gente teve aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Brasil que Produz, ele cresce quando você participa com a gente desse processo. Então, siga o Brasil que Produz em todos os agregadores de podcast. Acompanhe os episódios também no Agro Resenha Podcast. E, cara, entra lá no nosso canal do YouTube. Todo esse projeto aqui está sendo feito em vídeo. E tem várias imagens muito boas, cara. Você vai lá entrar no nosso canal do YouTube, @BR que Produz, tanto no Agro Resenha também, como no BR que Produz lá, tá certo? E para acompanhar os bastidores, todas as novidades e o dia aqui das gravações, né? Os bastidores do negócio todo aqui, segue a gente lá no nosso Instagram, é o @BR que Produz, tá certo? E obviamente nós precisamos também agradecer os nossos patrocinadores, como nós comentamos lá no início. Essa segunda temporada é uma parceria com a Silveira Consultoria, que há 40 anos transforma resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. A Silveira apoia produtores a elevar sua performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Silveira, é só entrar em www.silveirapecuaria.com.br. Quem também está com a gente nessa temporada é a Estância Bahia, que tem mais de 30 anos aí de expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores a oportunidades de negócio com qualidade e confiança, como uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona a cria, recria e a engorda no mercado. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da Estância Bahia, entender como são os leilões, é só chegar lá em www.estanciabahia.com.br.
E a Imbra Tecnologia para Nutrição Saudável também está com a gente nesse processo aqui. Seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar os padrões produtivos em diversas espécies, com soluções que promovem eficiência e bem-estar animal, contribuindo para resultados consistentes em toda a cadeia produtiva. Tá certo? Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Imbra, é só entrar em www.imbra.ind.br. Beleza? Finalmente, hein, Gaúcho? Mais um, hein, cara? E se tu tá assistindo esse e não viu nenhum outro, esse é o 8º, então... Então vai lá que tem 7 pra trás. Volta que tem 7 e depois vai pra frente que tem mais 2. É isso aí, muito bom. Só história boa. É isso aí. Essa obrigado, aqui, pessoal. Nós que agradecemos. Mais Muito uma obrigado. vez. Tamo junto. Um abraço. Valeu. abraço.